Gente, é o seguinte, olha, a Prefeitura de Aracaju contrata emergencialmente 2 novas empresas para a realização do serviço de coleta de lixo da capital. Vamos saber de toda essa história com a nossa Jéssica Cruz. Ela já começa a conversar conosco agora. Hein, Jéssica? Seja bem-vinda. Agora, boa tarde para você, querida. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Eu vou até falar o nome das empresas, que é bom que o pessoal também já se habitua, né, com elas, porque elas já estão operando desde as 5 da manhã aqui em Aracaju. São elas, a empresa Renova Serviços de Coleta Especializados e também a AXA Serviços de Locação. Essas empresas, elas pegaram 2 lotes cada uma num contrato firmado com o município. A gente vai entender já o que é que acontece a partir de agora com o procurador do município, o Naldo Mota, está aqui com a gente, porque vocês tiveram ali um curto prazo até para fazer toda essa licitação emergencial para já ter a continuidade da coleta na capital, procurador? Boa tarde. Isso. O primeiro emergencial deflagramos tem aproximadamente 15 dias e foi suspenso por determinação judicial. Na entrevista recente que eu tive com vocês, nós estávamos ali na expectativa de que se pudesse, essa decisão judicial pudesse ser revertida com as nossas informações, mas o prazo é muito curto e terminou sendo aberto vistas ao Ministério Público. Então, assim, não é que a Justiça está demorando de dar uma decisão, mas é o fluxo natural do processo e isso nos levou a cancelar o emergencial anterior, que estava sob júdice, e no dia de ontem, contratamos essas 2 empresas com base no critério objetivo apurado no emergencial anterior, que foi o preço. Na prática, elas vão ser responsáveis pelo quê em relação à coleta, procurador? A coleta de lixo urbano, a varrição de rua e a varrição de praias. Ao grosso modo, esses itens aí. Desde o dia de ontem que a torre não funciona mais coletando lixo, sendo responsável por esses editais. Mas tem trabalhadores que estão também aí temendo serem prejudicados. Como é que vocês estão também acompanhando essa situação? Como já estava mais ou menos previsto de que não haveria continuidade do contrato com a torre, pelas circunstâncias que foram de preços, enfim, do emergencial que estava sob júdice, nós já alinhamos com o sindicato, procuramos um alinhamento com o sindicato, a Insurb teve esse papel através de seu presidente, para que essa mão de obra possa ser absorvida pelo novo contrato. Inclusive essa foi a determinação primordial da prefeita Emília. Mesmo considerando a realidade de uma ruptura do contrato, mas que esses trabalhadores não sofressem o impacto mínimo possível. E de fato hoje as empresas já iniciaram com, eu acredito que muito próximo de 100% da mão de obra absorvida do contrato da torre. O Ministério Público do Trabalho também está acompanhando essa situação? Sim, o Ministério Público do Trabalho, na iminência da ruptura do contrato, do encerramento do contrato, já promoveu uma audiência no dia de ontem envolvendo a torre, o sindicato e a Insurb, e teve outra audiência agora no final da manhã que eu ainda não sei lhe informar o resultado, mas ocorreu a segunda audiência no dia de hoje para garantir minimamente o pagamento das rescisões desses trabalhadores. Estava até conversando com o senhor aqui antes do nosso ao vivo, porque em alguns lugares, hoje, logo cedo, ainda se via muito lixo nas residências. Mas é porque vocês estão pegando também uma parte do que foi deixado para trás. Isso. Houveram algumas reclamações de que ontem à noite tinha lixos amontoados em determinados locais, mas efetivamente a nova empresa ela só iniciou seu trabalho hoje por volta das 5 horas da manhã. Então, o que eventualmente possa ter ficado acumulado no dia de ontem ou os dias anteriores, ainda foi sob responsabilidade total da torre. Agora, há um valor diferente desse contrato de agora para o que era firmado com a torre. Houve uma redução aí significativa. Há também redução, né, no serviço prestado? Como é que funciona isso para os cofres públicos? Não houve modificação no quantitativo de trabalho. O trabalho é exatamente os mesmos. Por quê? Qual é o ponto de partida? Qual é a premissa? O volume de lixo que terá que ser coletado. Então não tenho como simplesmente reduzir e não ter a capacidade de coletar o lixo que todo dia se acumula na cidade. Então os quantitativos de serviço, de mão de obra, ficou exatamente igual ao anterior. E o contrato que se venceu ontem estava custando aos cofres públicos
cerca de 85 milhões de reais, falando de números redondos, e foi reduzido para 53 milhões de reais, ou seja, uma economia aí por semestre de 32 milhões de reais. Se você somar isso num ano, é uma economia superior ao valor do contrato integral no semestre, são 64 milhões de economia no ano. Como o próprio nome já diz, o contrato é emergencial. O município já tem uma previsão para a formalização de uma licitação? Já existe uma licitação em curso, que já vem da gestão anterior, mas o Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão dessa licitação por supostos vícios que estão sendo apurados pelo Tribunal de Contas. Nós estamos no aguardo dessa decisão para saber o passo seguinte, se há continuidade ou abertura de um novo processo licitatório. Então, isso hoje, nesse momento, depende um pouco do Tribunal de Contas. Por enquanto, essas empresas têm contrato firmado até quando? 6 meses a partir de hoje. Muito obrigada, procurador, pelas informações. Sérgio, a gente segue acompanhando a situação, porque quando se trata de lixo, há um impacto muito grande, não é só para os cofres públicos, mas no dia a dia do morador de Aracaju e até dos próprios turistas que chegam aqui, né? Verdade, verdade. Nossa qualidade de vida, nossa saúde e nosso dinheiro também. Para onde está indo o nosso dinheiro? Procurador, prezado procurador, muito obrigado. Jéssica, sempre bom estar com você. Obrigado, Jéssica.